Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar a aplicação da moral e da ética profissional. Você já sabe que os princípios éticos regulamentam o equilíbrio social, não é mesmo? O importante aqui é que você entenda como se realiza o processo de tomada de decisão ética no ambiente profissional. Eu sou a professora Karina de Melo Jaime e vou acompanhar vocês nesta aula Ética e Moral. Vamos lá? No mundo empresarial, o Código de Ética é uma importante ferramenta utilizada pelas organizações empresariais para fixar e esclarecer sua responsabilidade ética a partir da exposição de sua missão, sua visão e seus valores. Por meio deste código, as empresas adotam uma política de integridade pautada na sustentabilidade social e no respeito aos consumidores, aos colaboradores, ao Estado e à comunidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre o conceito de ética, não é? Nós estamos aí diante de uma ciência do conhecimento que vem tratar de um estudo sobre o comportamento humano e a moral. Como vocês podem perceber, a ética se forma de valores e quando nós estudamos a moral também é composta dos valores intrínsecos de cada ser humano que se guia lá pela sua consciência. Aqui nós estamos diante de uma ciência que está um passo além da moral, porque ela vem racionalizar a utilização destes valores para a autodeterminação e para fixação do que é correto e do que não é correto dentro do comportamento humano. Assim, nós temos aqui como exemplo, não é, que a ética vem trazer os valores de tomada de decisão por cada indivíduo. Nós sabemos muitas vezes o que devemos fazer e nós sabemos também o que não devemos fazer. E há algumas situações em que nós sabemos o que devemos, sabemos o que não devemos fazer, mas não queremos ou não podemos fazer o que seria o esperado, seria o correto naquela situação. E aí nós temos, então, explícito, não é, nesse conceito que há aquela figura do homem cauteloso que vai optar prudentemente entre o dever e o querer. Quanto ao processo, né, esse processo de tomada de decisão tem relação com a influência externa que se tem dentro dessa opção. Nós temos o ser humano tendo que adotar posturas éticas dentro do meio social e ainda, além disso, o ser humano tendo que adotar posturas éticas dentro do meio ambiente do seu trabalho, não é? Que pode muitas vezes estar contaminado por pessoas que não têm boas escolhas, corretas, honestas, não é? E nós temos que esse processo de tomada de decisão, ele tem muita influência aí do que a pessoa vivencia e até para fins de enquadrar-se naquele ambiente, acaba tendo a luta, a busca pelo senso de pertencimento, né? Se o meu chefe age desta forma, por que eu não posso agir? E muitas vezes o chefe não está agindo de forma correta, honesta, como deveria ser segundo a ética, não é? Vamos falar aqui sobre o passo a passo do processo de tomada de decisão. Eu vou fazer uma leitura para vocês aqui do que nós temos, né? De cada um dos 6 passos que são necessários, enfim, e vou discorrendo cada um deles na medida que for preciso, né? Primeira situação, quando eu estou diante de um dilema, né? Eu tenho que identificar aquela situação, eu tenho que perceber que de fato há um problema à minha frente. Segundo momento, obter informações. Como seria possível a resolução daquele problema?
como seria esperada essa resolução, como seria uma conduta dentro da moral que, de repente, um outro indivíduo, naquele mesmo contexto, tomaria de forma honesta, de forma reta, né? Muitas vezes nós teremos que buscar soluções alternativas, porque nós sabemos, nós queremos ir por essa informação última que você busca e encontra para a solução do dilema, mas há algo que te impede, né? Há algum impeditivo. Então, tem esse terceiro momento de ir em busca de soluções alternativas, não um único caminho. O quarto momento é a situação aí que você faz uma análise, né? Eu vou avaliar, eu vou escolher diante dessas tais soluções qual seria a melhor alternativa. Na quinta situação é a efetividade, né? A concreção daquilo que se tem, então, teoricamente desenhado. Eu vou transformar essa solução eleita numa conduta, numa ação ou omissão, pode ser também. E, por fim, eu tenho a fase de avaliação dos resultados. Como nós já colocamos um pouquinho sobre a ética, né? A função da ética tem total relação com o seu conceito. Se a ética é uma ciência do conhecimento que vai buscar aí estudar o comportamento humano e a moral, né, do ser humano, nós temos aqui que ela vai trazer uma solução racionalizando o comportamento humano, para o fim de que nós sejamos capazes de ter a certeza, a consciência do que é correto e do que não é correto. A realidade moral se revela no comportamento das pessoas, no ambiente de trabalho e quando os aspectos negativos afloram, há evidentes prejuízos para o desenvolvimento da organização como um todo, implicando danosamente não apenas sobre a equipe. Começamos aí a abordagem da ética profissional, não é? E como nós passamos há pouco aí na conceituação, nós temos uma situação de que toda a conduta negativa que aflora no ambiente do trabalho vai acabar influenciando indiretamente todos os demais componentes que estão naquele mesmo ambiente, irá contaminar aquele ambiente, não apenas os colaboradores e tudo mais, mas temos até a possibilidade aí de se perder a tão almejada sustentabilidade social, não é? Que é aquele ambiente prazeroso, reto, gostoso de trabalho. Quando a ética profissional não existe, há uma grande tendência aí de que os indivíduos se percam na sua orientação de condutas dentro da esfera do que deve ser observado como valores morais retos, honestos, corretos. Ainda, para concluir aqui, não é? Nós falamos há pouco que o desenvolvimento da organização como um todo, não é, acaba tendo prejuízos. E esse como um todo repercute, inclusive, no sucesso do negócio, na rentabilidade do negócio, né? Porque quando a clientela tem a notícia de que determinada empresa que vende um produto, que presta um serviço, não é bacana, não é ética, né? Os seus colaboradores, enfim, não são, ela acaba fugindo e indo buscar, utilizar aí o produto, o serviço de outra que melhor lhe atenda, não é? Nesse sentido, que ela se identifique e acaba gerando perdas econômicas, não é? Olha lá, sobre a empresa ética, né? Quando se fala que uma empresa é ética, na verdade o olhar vai para as pessoas que compõem aquela empresa, não é?
que nós enxergamos da empresa são os colaboradores, são os gestores, são as pessoas todas que estão à frente da linha de atividade, de produção, de prestação de serviços, ou então gerindo essa linha de frente, mas sempre o foco, a mira é no ser humano, que tem essa possibilidade de arbítrio, não é? De se guiar de forma correta ou incorreta. Aqui nós temos uma demonstração, né, para vocês, de um lado o vetor do negócio e o negócio fluindo bem, e de outro lado a ética empresarial, fazendo aí representar que a ética empresarial tem total aí consequência, reflexo no que diz respeito ao sucesso, à rentabilidade do negócio. Então, quanto mais ética for a empresa, mais identidade ela gera no mercado de consumo. E a clientela, quando gosta, né, quando se identifica com a empresa, vai lhe proporcionar a rentabilidade e o negócio vai ter um sucesso melhor. É um dos pontos, lógico, não é o único, não é? Mas é um ponto de grande importância para que as empresas, para que os negócios tenham efetivo sucesso. Olha lá, vamos falar um pouquinho sobre essa política de integridade empresarial. O que é essa política? Ela é uma ferramenta, ela é um mecanismo que vai desde o momento da prevenção de condutas antiéticas, condutas que não são toleradas naquele ambiente profissional, até o momento de punição, não é? Temos ainda o momento da detecção. Vocês viram há pouco, quando nós falamos sobre o código de ética, que ele vai ter uma função. Qual é essa função, professora? Ele vai informar aí um padrão de conduta a ser seguido por todos, indistintamente, da gestão mais estratégica até a linha mais operacional dos colaboradores da empresa, tem que seguir o mesmo padrão de condutas, não é? É o que revela a essência daquela empresa. E nessa política de ética empresarial, de integridade, enfim, todas as vezes que alguém, né, ver um colega, enfim, infringindo qualquer regra desse código, ele tem o dever de delatar, de dar o conhecimento para que se detecte essa ocorrência e se possa aí remediar casos futuros, punir se for a situação. A grande questão fica que quando o funcionário ele está num nível hierárquico dentro da empresa abaixo, né, do seu gestor, enfim, é difícil ter coragem de fazer essa denúncia, né? Ainda que o código de ética e nele a política de integridade e ética empresarial premiem aí o afastamento da corrupção, o afastamento das condutas antiéticas. Temos aqui um destaque para o Código de Ética Empresarial. Vamos destacar aí para vocês que ele vai observar não apenas as relações travadas entre os indivíduos internamente no ambiente profissional, no ambiente em que se desenvolve o trabalho, mas também as relações externas, tendo por mira, tendo à vista o foco no interrelacionamento. Aquela empresa vai relacionar-se, por vezes, com fornecedores, e ela não pode deixar de ser ética nesse momento. Ela vai relacionar com a clientela, não é? Com os consumidores, em amplo aspecto aí, ainda que ele não tenha contratado nenhum serviço, ainda que ele não tenha adquirido nenhum serviço, mas quando lhe foi ofertado o serviço, ele já tem que ter aí esse espelho, como
está muito bem colocado aqui, esse espelho de que se trata de uma empresa íntegra, né? De uma companhia que vai de acordo com toda a legislação e com todos os padrões de conduta que seguem uma retidão, uma honestidade, a moral. Pessoal, eu trouxe agora para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre conceitos, sobre ética, moral e direito, e esses conceitos aí, como são tratados dentro da administração pública. Vamos assistir? Ética, moral e direito são palavras profundamente vinculadas, porque as três dizem respeito ao comportamento ou à conduta humana em sociedade, em grupo, no mundo. A ética, por exemplo, ela procura estabelecer regras básicas, princípios básicos que sirvam para todos. Ao passo que a moral é um conjunto de regras costumeiras de determinados grupos, de determinadas nações. E pode variar enormemente. Pode haver um grupo de uma quadrilha de bandidos que tenha a sua moral, as suas regras de moral. E o direito, evidentemente, é o mais diferente de todos, embora se destine ao comportamento humano também. O direito procura impor condutas sob pena de sanção. Pode ser uma multa, pode ser a perda da própria liberdade. Portanto, as três áreas se preocupam com o mesmo objetivo, a conduta humana em sociedade. Embora ambas áreas cuidem do comportamento da conduta humana em sociedade, há uma diferença muito importante entre ética e moral. Ética, como eu disse, ela procura fixar, ela procura impor condutas ideais, condutas... Chegamos ao final da videoaula sobre ética e moral. Muito obrigada pela companhia de vocês e não deixem de acessar a nossa plataforma, nossos materiais no Saiba Mais. Tchau, tchau, turma. Até a próxima.